Fala pessoal, como vocês estão? Você está no canal O Passageiro Sombrio. E hoje a gente vai falar de um tema que causa muita polêmica, pois nós vamos tentar fazer um ranking aqui de todos os interesses amorosos e sexuais de Dexter durante toda a franquia. Mas antes de começar, pegue sua lâmina, estenda os plásticos e se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Dê seu like para fortalecer e assine os sininhos das notificações para ser avisado dos conteúdos do canal, senão você vai entrar no código do Dexter. E antes de começar a lista, algo que é importante falar é que vou focar aqui nas interações que até então nós vimos na tela, ok? Então pode ser que o Dexter tenha ficado ou se relacionado com outras mulheres. Mas a gente pegou as que nós lembramos e que apareceram de alguma forma e tiveram algum diálogo, mesmo que brevemente. Se eu não me engano, no começo da 8ª temporada, aparece de relance uma mulher ali, mas nem colocamos. E ao todo nós temos 9 nomes aqui, e a gente vai levar alguns critérios em consideração, como por exemplo, o quanto a relação era funcional, como era a relação da personagem com os outros, tempo de tela e desenvolvimento, e também como o Dexter se sentia em relação à personagem. Nono lugar, Lassie. Então, em nono lugar, nós temos a Lassie, que talvez você nem lembre dessa personagem, mas ela aparece apenas no 7º episódio da 6ª temporada. E a interação deles é bem incomum, inclusive para os padrões do Dexter, pois ele estava numa viagem ali de carro e para na loja dela. Nesse momento da história, o Dexter está conversando mentalmente com o seu irmão Brian Moser, algo parecido com o que ele faz com o Harry durante boa parte da série. E o irmão dele está tentando convencer ele a matar a garota, mas nosso Dexter da massa mostra que é bom no chaveco e manda uma direta para a moça, e os dois têm um encontro sexual casual ali na loja mesmo. Inclusive, eu fiquei pensando se essa cantada funciona mesmo. Será que com essa minha fachada judiada aqui ia funcionar? Não sei. Tipo aquele meme do Henry Cavill dizendo que é fácil sair com uma mulher, basta chamar ela para sair que sempre funciona. Mas enfim, a Lassie fica em último aqui, pois a personagem não tem nenhum desenvolvimento, pouquíssimo tempo de tela. E embora a cena seja legal, não dá pra dizer praticamente nada da personagem. 8º lugar, Trisha Billings. E não é que o Dexter estava bem safadinho na 6ª temporada, pois ele vai ter outro encontro sexual casual logo no começo da temporada. E a personagem também tem pouco tempo de tela, mas um pouco mais que a Lassie, pois se trata de uma antiga conhecida que estudava com o Dexter nos tempos de faculdade. E apesar de ter uma participação bem curta, um momento até que tem certa relevância dentro do seu contexto, pois curiosamente o Dexter quando era mais jovem era recluso, nada popular e até meio desinteressante. Porém, depois de muitos anos parece que o jogo virou, pois ele está fisicamente melhor do que os antigos colegas, mais bem-sucedido e também com uma carreira mais interessante, o que o torna popular por um momento em um encontro de antigos formandos na qual estava participando. Algo bem irônico e mostra o quanto o Dexter ficou bom nesse negócio de se socializar, ou pelo menos fingir. E sobre a Trisha em si, a personagem não tem tanto desenvolvimento assim, mas como mencionei, o momento é legal e ela tem um pouquinho mais de falas aqui, então fica em 8º lugar. 7º lugar, Cassie Jolinson. Essa personagem apareceu na 8ª temporada de Dexter e para mim é aquele típico caso de e se? Ela é apresentada como a vizinha do Dexter e uma amiga da Jamie, irmã do Batista, que cuidava do Harrison. E a personagem aparece em alguns episódios, mas acaba tendo um desfecho bem trágico nas mãos de Oliver Saxon. A tentativa de encontro com o Dexter acaba não fluindo muito bem, pois ele não se mostra muito interessado, e ela vai acabar se envolvendo com o bonitão do Oliver Saxon. Já sabemos o tipo de homem que atrai essa mulher. E caso você não lembre Oliver Saxon, parece que vai ser um personagem qualquer ali de apoio, mas acaba sendo revelado como o antagonista principal da 8ª temporada, o serial killer cirurgião, que depois é revelado ser Daniel Vogel, filho da Dra. Evelyn Vogel. Eu achava que a Cassie, além de linda, também era muito simpática e poderia ter sido uma luz ali naquele momento pro Dexter, mas talvez nem dê para dizer que foi um interesse amoroso de fato, pois eles basicamente só tiveram algumas tentativas de encontro, mas nada aconteceu efetivamente, então por isso fica na 7ª posição por aqui. 6º lugar, Sofia Rivera. Essa personagem é para quem assistiu a série Dexter Original Sin, série lançada em 2024 e se passa cronologicamente antes da série principal de Dexter, mostrando a juventude da família Morgan. E a Sofia Rivera é uma personagem que é a melhor amiga da Debra e tem uma queda pelo jovem Dexter, que ainda está aprendendo a lidar com os seus sentimentos, ou talvez a fingir seus sentimentos. É meio difícil de analisar a Sofia, pois até o momento ela não chega a ter uma conclusão,
e pode ser que ainda vá ser mais bem desenvolvida em algum momento. Mas ela tem uma certa relevância ali e tem mais diálogos, aparece em boa parte dos episódios da série, e sua trama, mesmo sendo bem secundária, consegue ter bons momentos. Por enquanto ela vai ficar em sexto lugar, com possibilidade de subir caso a personagem retorne. Vamos ver. Eu fico inclusive curioso para saber o que aconteceu com ela, se está viva, se morreu, pois em nenhum momento ela é citada nas séries posteriores de Dexter, foi criada exclusivamente para a Original Sin. Eu li uma notícia que ela poderia voltar para Dexter Resurrection e inclusive seria interpretada pela belíssima Eva Mendes. Mas ainda não sabemos se são apenas rumores ou se realmente algo concreto irá acontecer. E agora chegamos ao real top 5 de interesses românticos de Dexter, pois começaremos a falar de personagens que realmente tiveram algum tipo de relacionamento com o personagem principal, que vão além de pequenas interações ou breves momentos. Mas antes de falar do nosso top 5, que tal se inscrever no canal? Tá gostando do conteúdo? Então, dê seu like que ajuda bastante a gente aqui do canal, O Passageiro Sombrio. Quinto lugar, Angela Bishop. Abrimos o top 5 com Angela Bishop, personagem que nos foi apresentada em Dexter New Blood, e é a chefe da polícia de Iron Lake, local onde Dexter está após os eventos da série principal, vivendo de forma reclusa. A introdução da personagem na série, inclusive, eu acho bem legal, pois temos uma cena na qual ela parece estar autuando Dexter, mas somos surpreendidos quando eles começam a se beijar e vemos que ela é atualmente a namorada dele. Novamente Dexter sendo muito bom em se enturmar na sociedade. A Angela é uma boa personagem, não tenho nada de tão negativo a falar sobre ela, mas de certa forma ela tem características que são naturalmente muito comparadas à da irmã de Dexter, Deborah Morgan, o que de certa forma pode gerar uma sensação de repetição ali no desenrolar da trama, conforme ela vai descobrindo a verdade sobre o Dexter. A personagem tem uma conclusão no arco, vemos em Dexter Resurrection que ela optou por se afastar após os eventos de Dexter New Blood, e não vejo mesmo muitos motivos para mantê-la. Acho que a personagem já entregou o que dava para entregar. Comparada com os outros pares românticos que vêm à frente, acho que a Angela é a que menos entrega uma profundidade de emoções. Talvez seja meio água com açúcar ali, numa trama que também não ajuda tanto assim, até porque o foco principal fica mais na relação do Dexter com o Harrison, então por isso fica em quinto lugar. Quarto lugar, Lila West. E agora dói um pouco meu coração, pois eu realmente amo a segunda temporada e amo a personagem da Lila. Então colocar ela em quarto é um pouco doloroso para mim, porém estamos falando de um ranking das relações do Dexter, considerando como critério também a funcionalidade daquela relação. E dentre as personagens mais bem ranqueadas, com certeza a relação com a Lila é a mais conturbada e menos funcional possível, talvez por isso seja tão interessante de acompanhar. A Lila é apresentada para a gente como uma das participantes do grupo de apoio, na qual o Dexter participa na segunda temporada, após a Rita achar que ele estava envolvido com drogas ilícitas, o que justificaria algumas de suas ações suspeitas. E de início a relação entre eles, surpreendentemente, parece ser exatamente o que Dexter precisa, com a Lila enxergando de certa forma o Dexter como ele é, um grande contraponto com a Rita, o que deixa o protagonista bem surpreso e com uma sensação de liberdade. Mas a coisa vai degringolando e a Lila vai se mostrando cada vez mais destrutiva e odiosa, causando uma verdadeira destruição a todos em volta do Dexter, chegando inclusive a tentar matar os filhos da Rita e o próprio Dexter, além de incriminar o Batista. A Lila é um dos meus personagens favoritos de Dexter e tem grande relevância na trama, pois para quem não lembra, é ela que resolve o problema com o Doakes, tirando a vida dele e explodindo a cabana. Situação essa que o Dexter não sabia muito o que fazer a respeito e poderia ter virado um problemão. Mas em questão de funcionalidade, ela fica em quarto, pois era uma relação totalmente tóxica, sem futuro e perigosa. E a mulher era mais louca que o Batman. Terceiro lugar, Hannah McKay. Em terceiro, vamos de Hannah McKay, que é apresentada para nós na sétima temporada de Dexter, sendo a antiga namorada do criminoso Wayne Randall. Alguns podem reclamar aqui dessa escolha, e eu realmente entendo. Até porque a própria série dá a entender que, de certa forma, a Hannah seria a verdadeira alma gêmea do Dexter, o seu amor mais arrebatador. Inclusive, o fato do Dexter ter confiado a ela a função de cuidar do seu filho Harrison corrobora com essa linha de pensamento. E eu não discordo necessariamente disso, até pelo que a trama nos apresenta. Talvez o sentimento mais forte mesmo que o Dexter teve pode ter sido por ela, a ponto dele passar por cima do código dele pela Hannah e até por cima dos desejos da sua irmã Deborah. Mas tem alguns poréns nessa relação que eu gostaria de explorar. Primeiramente, vamos à questão do equilíbrio da relação. A Hannah narrativamente tem seu carisma
e a trama nos faz ver o ponto de vista dela em relação aos fatos. Mas não nos enganemos, pois ela tem um lado sombrio bem duvidoso. Ela é sim uma criminosa. E diferente do Dexter, que tem um dilema em relação à parte moral disso, a Hannah protagoniza algumas atitudes bem questionáveis, como a morte do escritor Saul Price, que era totalmente inocente, algo que o Dexter não perdoou, por exemplo, com a Layla e com o Miguel Prado. Além disso, a Hannah não tem uma boa relação com a Debra, que era um dos pilares sociais e afetivos do Dexter, e isso realmente tem um peso segundo nossos critérios aqui. Outro ponto que eu acho problemático nessa relação é a questão da sustentabilidade. Pois nesse momento da trama, tanto o Dexter quanto a Hannah já estão bem encrencados com a justiça, então fico pensando em que tipo de vida eles teriam que seguir para manter essa relação. Praticamente viveriam como foragidos. Eu sei que talvez isso diga mais respeito ao roteiro e aos rumos que a 7ª e 8ª temporada tomaram, mas não dá para desvincular tudo isso da Hannah, que inclusive tem muita responsabilidade em tudo isso. Então considero que a relação com a Hannah é arrebatadora no sentido de sentimento, porém destruidora em todos os outros sentidos. Por isso fica em terceiro lugar. Segundo lugar, Lumen Pierce. Em segundo lugar, vamos falar da icônica Lumen Pierce da 5ª temporada de Dexter. Só recapitulando um pouco da trama, a Lumen nos é apresentada como uma das vítimas sobreviventes da gangue de Jordan Chase, que inclusive presencia o Dexter realizar o seu ritual contra um dos seus algozes. A partir daí, eles se unem para ir atrás do restante da gangue, pegando um a um e fomentando essa relação intensa e de confiança mútua. O que eu gosto muito dessa relação é que desde o início a Lumen já sabe exatamente quem é o Dexter e o que ele faz. E por mais que fique bem assustada de início, ela passa a compreender aquilo e é a única das parcerias que inclusive atua junto com o Dexter nas suas ações. Outro ponto que eu acho bem positivo é o momento da trama em que os dois se conhecem, ambos emocionalmente fragilizados, por motivos diferentes, com a Lumen traumatizada pelos abusos e cárcere, e por outro, o lado o Dexter buscando algum tipo de redenção pela culpa com os acontecimentos com a Rita. Os dois acabam terminando ao final da 5ª temporada e a personagem até o momento não chegou a dar as caras novamente na série, mas muitos fãs clamam muito pelo seu retorno, pois foi uma personagem muito marcante e com uma excelente trama. O relacionamento entre eles se mostra sustentável até certo momento, mas quando a missão da Lumen é concluída, a diferença entre eles fica evidente e com muito pesar os dois acabam tomando rumos diferentes. Inclusive acho essa cena muito boa, pois por um lado a Lumen não quer partir, mas não consegue negar que aquele sentimento sombrio que uniu os dois não existe mais nela após a conclusão da sua vingança. E o Dexter, neste momento, realmente sente pelo fato de saber que, infelizmente, seu lado sombrio é permanente, diferentemente da Lumen. A Lumen não chegou a ter tantas interações com outros personagens, até porque a trama não permitia que ela fosse revelada. Mas, indiretamente, temos a aprovação até da Debra, que de certa forma entende aquela relação, bem como aquela cumplicidade como uma grande forma de amor e confiança, mesmo sem saber que se tratava do seu irmão. Tendo tudo isso em vista, eu torço pelo retorno da Lumen, e para mim é a segunda melhor relação amorosa do Dexter em toda a série. Primeiro lugar, Rita Bennett. E é claro que você já sabe que, para o canal O Passageiro Sombrio, o melhor interesse amoroso do Dexter é sim Rita Bennett, ou também chamada de Rita Morgan. Mas antes de dar meus motivos, que tal se inscrever no canal O Passageiro Sombrio para ficar por dentro de conteúdos diversos de Dexter? Aproveite e também dê o seu like para não entrar no código do Dexter. A resposta pode parecer óbvia para alguns, mas vamos lá para os argumentos. O que muitos criticam em relação ao Dexter é o fato da Rita não ter ideia de quem realmente ele é, e que, inclusive, caso descobrisse, jamais continuaria com ele. Tem até aquela cena muito engraçada na qual a Rita diz que quer que prendam o açougueiro de Bay Harbor e logo na sequência dá um beijo no Dexter desejando um excelente dia. Mas será que o fato de não saber sobre a verdadeira face do Dexter é um grande problema? Pois praticamente todas as pessoas que souberam da verdadeira face do Dexter entraram ou estavam em um caminho de destruição. Ou pior ainda, já eram pessoas destrutivas. Miguel Prado, Lila, Hannah, por exemplo, souberam do segredo, mas já não eram pessoas tão estáveis assim. Sargento Doakes, Isaac Sirko, apesar de em caminhos opostos da lei, já eram pessoas extremamente violentas. Debra Morgan e Angela Bishop provavelmente não ficaram bem de cabeça ou tiveram bons desfechos ao saber da realidade. Então a minha teoria é que talvez a Rita era o que realmente o Dexter precisava para se manter na linha, de certa forma. Um equilíbrio que o trazia para a realidade do mundo, que o fazia sair da escuridão, pelo menos por alguns momentos. Além disso,
A Rita, com toda a sua doçura e fragilidade, fazia com que Dexter se esforçasse para tentar ser alguém melhor, mesmo que, infelizmente, esse acabou sendo um dos seus maiores erros, tentando imitar o Trinity. Aliado a isso, a Rita também tinha as crianças, que eram um elo com a pureza e a beleza do mundo. Posteriormente, também com o seu filho Harrison, que dava um propósito de vida para o personagem. Fora o equilíbrio social que a relação deles dava para o Dexter, tendo boa relação com todos os personagens de apoio da trama. Tendo tudo isso em vista, não consigo tirar da Rita o título de melhor interesse amoroso do Dexter. Inclusive, vemos o quanto a vida dele virou em rota de destruição após os tristes acontecimentos do final da 4ª temporada. Mas é isso, pessoal. Gostou das minhas escolhas? Comente aí na sua opinião qual seria seu ranking. Para você, qual é o melhor interesse romântico de Dexter? Se você gostou desse conteúdo, pegue sua lâmina, estenda os plásticos e se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Dê seu like para fortalecer e assine os sininhos das notificações para ser avisado dos conteúdos do canal. Senão você vai entrar no código do Dexter. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.